Boa noite, estamos começando mais um programa aqui da rádio, na Web Rádio, e sintam-se bem-vindos nessa noite, né? Estamos conversando aqui o programa da juventude, que fica reservado à sexta e aos sábados, programa especial para a juventude, onde vocês podem ver temas corriqueiros sobre a juventude, mandar dúvidas para nós, mandar as suas orações, os seus pedidos. Hoje nós estamos aqui com o Padre Rodrigo Lacerda. Boa noite, Padre. Boa noite. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é o tema da vocação. O Padre vai conversar conosco sobre o que é a vocação, como eu sei qual é a minha vocação. Então, essa é a apresentação do nosso programa, né? O comecinho, o programa só está começando. Lembrando que o nosso programa é transmitido pela Rádio Difusora 640 AM do Divino Pai Eterno. Também é transmitido pelo aplicativo Web Rádio aqui do Santuário e também no Facebook. Então, compartilhe com as pessoas que você conhece, que você acha que podem se interessar sobre esse assunto. E agora nós vamos chamar o intervalo e quando nós voltarmos, vamos começar a falar sobre esse assunto tão importante. Então não sai daí. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Família vossa é, Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Boa noite, estamos começando agora mais um programa da juventude aqui no Por Uma Família Melhor. Lembrando que estamos sendo transmitido na Rádio Difusora AM do Divino Pai Eterno, também na Web Rádio, o aplicativo aqui do Santuário Sagrada Família. Então você pode baixar o aplicativo e assistir o programa pelo aplicativo. Também estamos sendo transmitidos no Facebook do Santuário. Então temos essas plataformas aí para você poder acompanhar da melhor forma possível. Eu sou Douglas Miguel, coordenador de um dos grupos de jovens aqui do Santuário, o grupo Jovens Guardiões. Também participo de vários outros grupos de jovens aqui no Santuário. Nós temos a graça de ter muitos grupos de jovens, cada um com seu carisma. E hoje nós estamos aqui com o Padre Rodrigo Lacerda, que vai falar um pouco sobre o que é a vocação e como funciona. Mas antes da gente começar, Padre, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua caminhada, como o senhor viu como era importante a vocação, trabalhar a vocação e um pouco do trabalho que o senhor faz também. Então, boa noite, Douglas, boa noite a todos que nos acompanham pelas várias plataformas. Então, sou coordenador da Pastoral Vocacional da Arquidiocese há 3 anos já, sou padre aqui de Goiânia há quase 2 anos, 14 de setembro faço 2 anos de padre, e essa importância da vocação, na minha vida, desde os 12 anos, mais ou menos, já percebi essa importância, porque lá eu já comecei a pensar sobre o meu caminho, sobre a vocação, especialmente me questionando se o sacerdócio seria o meu caminho. Então, já desde aquele momento eu percebi, lógico, inserido na igreja, nas pastorais, a importância do serviço, da entrega total a Deus,
E essa entrega total a Deus eu entendia como vocação, né? Eu precisava perguntar a Deus o que ele queria de mim. Então, começando assim, né, já falando um pouco de mim, então nesse momento foi quando despertou em mim o desejo de fazer um discernimento vocacional, e aí depois tudo é história, né? Entrei no seminário com 17 anos e hoje estou aqui ajudando outras pessoas a encontrar o seu caminho, seja para o sacerdócio, seja para a vida matrimonial ou as outras vocações, a vida religiosa também, todas as vocações que a igreja nos oferece na sua riqueza. Padre, e é muito interessante porque quando nós começamos a falar sobre vocação, muitas das pessoas olham e falam assim, vocação é ser padre. Eu mesmo, quando eu falei com alguns amigos que eu ia participar do atendimento vocacional, perguntaram, você está querendo ser padre? Está querendo entrar nessa vida? E eu gostaria que o senhor explicasse um pouco pra gente o que é a vocação em si. Sim, na verdade, é uma grande confusão às vezes que se tem, porque vocação é uma palavra muito geral, né? Primeiro que é uma palavra muito simples. Se a gente vai na origem da palavra, vocação é chamar alguém pelo nome. Então, esse ato tão simples de chamar alguém pelo nome é o que daríamos o nome de vocação. Então, simplificando bem as coisas, né? Vocação é um relacionamento que a gente tem com Deus, em que Deus nos chama pelo nome para estar junto a Ele, para viver na intimidade com Ele, e isso dura a vida inteira, né? Nós estamos nesse mundo porque Deus quis, nós fomos chamados à vida porque Deus quis que nós estivéssemos aqui e Deus sempre quer que estejamos perto dele. Então, vocação tem um sentido muito geral. E para explicar essa vocação, às vezes, nós dividimos em partes, vamos dizer assim, né? Então, o primeiro chamado, que é o chamado mais geral, o chamado principal e fundamental da vida cristã, é o chamado à santidade. Esse chamado de estar junto a Deus, de ser como Deus, de procurar a perfeição e a felicidade que só encontramos nele. Vocação à santidade é para todas as pessoas, não existe alguém que não seja chamado a isso. Se vive é outra coisa, porque a vocação também exige a resposta humana, mas existe o chamado. Deus quer que todos se salvem, que todos sejam santos, que todos estejam com ele. Só que aí, a partir disso, vai para o segundo significado da vocação, que é como eu vou ser santo. E aí sim vem essa divisão em partes, que seria, né, em ministérios distintos, em serviços distintos, que é procurar a santidade e estar com Deus na vida leiga matrimonial ou celibatária, na vida sacerdotal, na vida religiosa. E na vida religiosa aqui também poderíamos pensar no sentido tão geral que também se especifica em vários carismas, porque a vida religiosa, né, a vida consagrada é um todo que tem várias possibilidades. E esse seria o serviço para a vida toda, que tem um certo momento da vida que a gente faz um discernimento para entender. Nossa, onde é que Deus quer que eu doe minha vida? E por fim, a vocação também tem um sentido muito diário, porque não é porque eu sou padre que todos os dias eu faço a mesma coisa. Eu sou padre e Deus vai me exigindo em cada dia coisas diferentes. Como um casado também, cada dia é um dia diferente que Deus me exige coisas diferentes. Então, por exemplo, eu uso sempre isso, né? Um recém-casado tem exigências de fé e de vida distintas de alguém que tem um filho pequeno. Ou depois que tem 3 filhos, ou depois que os filhos cresceram e saíram de casa. Esse matrimônio, que é uma vocação específica, vai sendo vivido numa vocação diária, porque Deus me exige e me chama para coisas distintas em cada dia, mesmo eu já tendo entendido qual é a minha vocação específica. Então, no final das contas, a relação com a vocação é muito mais profunda do que a maioria das pessoas e até mesmo dos católicos pensa. Sim, e é interessante que na fala do senhor, o senhor traz, né, que a vocação, ela às vezes, ela também vai trabalhar o carisma, né, ela trabalha junto com o carisma. Não quer dizer que uma pessoa, quando ela busca a sua vocação, ela vá fazer só aquilo que as pessoas pensam, né? A vocação é só ser padre. Existem vários tipos de trabalhar a sua vocação, né? Aliás, existem várias vocações, né? Então, é como a pessoa vai se encontrar e como ela vai poder servir dentro da igreja, né? Da melhor forma, como ela se identifica. E, padre, uma pergunta, assim,
quando vai ter aquelas pessoas que vão ter a vocação, que ela faz algo que ela gosta, mas pode acontecer de, às vezes, a pessoa aflorar uma vocação que ela nunca imaginou? É muito comum isso, porque na realidade, assim, a vocação, diferente, a gente tem que também diferenciar, às vezes se faz o teste vocacional para a profissão. Teste vocacional da profissão, muitas vezes, vai naquilo que a gente já tem habilidade, sei lá, eu tenho mais habilidade em matemática, então minha área vai ser exatas, aí eu penso uma profissão que tem a ver com isso. Vocação é de outro nível, o que a gente está falando, a vocação religiosa, né? A vocação do chamado de Deus. Pode ser que Deus me chama para algo que eu nunca pensei, que eu não esperava. Porque até mesmo, por exemplo, a vocação à vida consagrada, né? Nós vivemos num ambiente em que parece que na realidade nós somos mais inclinados, ou pelo menos educados, para a vocação matrimonial. Nós nascemos dentro de uma família, nós temos um desejo natural que foi colocado por Deus em nós de constituir uma família. Então, esse desejo natural vai, às vezes, se a pessoa não para pensar realmente qual é a minha vocação, se ela vai simplesmente indo pela onda dos desejos e do que quer, talvez ela nunca pense na vida consagrada. Então, a vocação está muito mais no âmbito do que Deus quer e do que Deus pensou para mim. Vocação tem muito mais a ver com a ideia, né, o chamado, um ideal que Deus tem para mim, que talvez não é o que eu vivo agora no presente. Então, é uma relação muito de fé mesmo, de eu acreditar que Deus confia em mim, mesmo com todos os meus pecados, e que Ele tem um chamado que talvez agora eu falo assim, nossa, mas eu não consigo agora. Mas a questão não é agora, a questão é que Deus está me chamando por um caminho. E nesse caminho eu vou desenvolvendo, né, uma relação com Deus e vou ganhando as virtudes necessárias para chegar a tentar corresponder a esse chamado. Então, é muito comum de pessoas que eu já acompanhei, por exemplo, de namoro, noivado, tá noivo, e aí despertou para a vocação, já estava com tudo pronto para casar, e foi uma loucura, deixou, né, o namoro, o noivado, e entrou no convento, entrou no próprio sacerdócio. Ou o contrário também, né? Eu conheço, por exemplo, pessoas que pensavam que a vocação era o sacerdócio, fizeram um grande caminho no seminário, e lá perceberam que, na realidade, seu caminho era o matrimônio. Então, acontece. É muito, muito engraçado, né, como as coisas funcionam. A gente não espera. Nós, em outro programa, nós havíamos conversado que as coisas de Deus acontecem de formas inesperadas, né? E nós não entendemos o tempo dele, o que ele tem guardado para nós. Muitas das vezes a gente tem que se entregar, né? Deixar que a confiança e a fé tomem o lugar do medo, né? Na verdade, que o medo não tome o lugar dessas duas, né? E que nós sejamos pacientes e calmos nas ações divinas na nossa vida. É interessante porque eu fiz essa pergunta justamente porque na minha vida foi assim. Quando eu fazia crisma, eu não tinha ideia do que eu iria viver dentro da igreja, de como eu poderia ajudar. E é como o senhor disse, eu sempre pensei assim, a ideia central é criar uma família, né, quando mais velho, e ter essa família, buscar fazer com que essa família viva dentro da igreja, ensinar os meus filhos tudo que os meus pais me ensinaram. E no meio do caminho, assim que eu estava terminando a crisma, eu descobri o teatro, que foi a forma que eu comecei a trabalhar dentro da igreja, né, a ser servo, e levar a palavra de Deus para as pessoas através do teatro e da comunicação. E é engraçado, como o senhor disse, que o trabalho vai transformando a gente, né? Deus, eu gosto muito da palavra que fala que Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Porque eu não sabia nada dessa área, por exemplo, jamais imaginei estar aqui numa rádio, e isso aconteceu. Naturalmente foi se caminhando para isso. É muito interessante. Eu, assim como o senhor, também tenho muito contato com os jovens por conta do grupo de jovens, e a gente muitas vezes vê uma certa ansiedade, um certo medo de aonde eu vou servir dentro da igreja, o que eu vou fazer, e muitas vezes como que eu faço para saber qual a minha vocação. E aí eu queria perguntar isso para o senhor, o que o senhor dá de dica para os jovens de como saber,
como que eu vou fazer para saber? Existe um teste para saber qual a minha vocação? Uhum. Na verdade, sim, é um caminho muito longo. Para a maioria das pessoas, um caminho longo porque é um caminho de fé, né? Nosso caminho de fé dura a vida inteira. Mas, de qualquer modo, acho que a primeira coisa tem alguns pressupostos, né? Eu preciso, em primeiro lugar, estar aberto à vontade de Deus. Porque um grande risco que às vezes eu percebo, né, entre as pessoas que eu acompanho, é uma certa vontade de que Deus confirme o que eu quero. Então, assim, eu vou com a ideia, um pressuposto, né, e eu quero que Deus me confirme naquilo que eu já desejo. E isso é muito difícil, porque às vezes eu fico interpretando os sinais de Deus já como se fosse assim, nossa, olha, eu estava certo, né? A gente tem que estar aberto de às vezes estar errado, de às vezes se enganar e deixar se estar meio no desconforto em alguns momentos, porque é desconfortante, né? Como você falou da questão do teatro, ou eu, várias coisas, né? Também na minha vocação. Só um exemplo assim, eu era de uma área de estudo, por exemplo, de qualidades no colégio, totalmente diferente do que eu estudei no seminário, né? Eu gostava de matemática e de física. E eu pensava em fazer faculdade nisso, nessa área. Mas eu tinha a vocação ao sacerdócio, né? E aí no seminário eu nunca mais estudei nada de exatos praticamente. Eu fui para outra área totalmente diferente, que é filosofia e teologia, mas que, de certo modo, me abriu horizontes fantásticos. Ou, exemplo, está aqui. Eu sempre fui muito tímido, e eu acho que ainda sou. O seminário me ajudou, e o sacerdócio também, mas eu nunca pensei em fazer um programa no rádio. E até mesmo o seminário me pediu isso, né? Teve um tempo no seminário que eu fiz um programa vocacional do seminário. Então, você tem que estar aberto a, de certo modo, ser colocado em situações que você não esperava e você querer superá-las. Eu acho que isso é uma coisa importante. Mas os meios, né? Agora falando dos meios de fato. Em primeiro lugar, a oração. Não tem como nós querermos escutar a voz de Deus se nós não falamos com Ele e não estamos abertos a escutá-lo. Como escutar Deus? Essa é uma pergunta um pouco geral e talvez era um programa só para falar disso, né? Muitas pessoas, como eu também, esperamos, né? Uma certa voz vinda do alto, igual no batismo de Jesus, dizendo o que a gente tem que fazer. Ou um anjo vindo do céu, né? E não é assim que funcionam as coisas. Para a maioria das pessoas, vão ser meios ordinários. Vão ser, assim, a oração diária, vai tendo algumas coisas que vão mexendo com a gente na oração, na leitura da palavra. E aqui é o segundo aspecto, né? A oração com a leitura da palavra. Deus nos deu um grande tesouro que ainda não é descoberto até mesmo por aqueles que receberam. É um tesouro escondido no campo que a gente está trabalhando e a gente às vezes não desenterrou, não encontrou. Então, rezar com a palavra e deixar-se ser questionado por essa palavra. Ter contato com Jesus real. Às vezes a gente se imagina muito como é Jesus. Só que a gente nem lê o evangelho para saber como de fato ele era. Então, é um Jesus que exorta, é um Jesus que ama, é um Jesus que cura, é um Jesus que sofre, é um Jesus que chora. É um Jesus tão humano e tão divino que nós precisamos ter contato com ele se realmente queremos o seguir de fato. Então, uma leitura com a palavra de Deus, uma leitura orante da palavra de Deus, e a igreja dá todo esse suporte também, né? A gente tem a indicação da liturgia diária, a gente tem um itinerário, se quisermos, de leitura todos os dias, já com as perícopes separadas. Então, ler a palavra de Deus, acho que isso é uma coisa muito importante. Um outro meio que eu falaria é olhar para a própria história. Nós somos muito pessoas do presente. Nossa cultura também é um pouco assim. A gente tem muita dificuldade de fazer memória das coisas, de lembrar do caminho que a gente já traçou, né? Quando a gente está em crise, alguma coisa assim, né? Sei lá, numa crise no namoro, a gente já quer tomar uma decisão rápida, entendeu? E às vezes a gente esquece toda uma história que a gente já construiu naquele namoro, que aquele momento vai passar. E no sacerdócio também, e todas as outras vocações têm isso. Então, olhar a própria história é uma coisa muito importante. O que Deus já fez na minha vida, como que Deus me chamou. Às vezes fazer até mesmo um diário, assim, tipo, nossa,
ver como que Deus entrou na minha vida, o que ele tá mudando sutilmente, porque se Deus, de fato, me chamou para alguma coisa, para uma vocação, e ele chamou, ele já está dando sinais. Só que às vezes a gente passou por esses sinais e não faz memória. A fé do povo de Deus é uma fé de memória, a gente vê isso muito na Sagrada Escritura. Uma quarta coisa é conhecer a nós mesmos, né? Santo Agostinho, que hoje celebramos, nos mostra muito isso, de às vezes a gente está procurando as coisas tão fora e Deus está no interior. Então, olhar o nosso interior, perceber o que move o nosso coração, o que de fato satisfaz a nossa sede de Deus, sabe? Por fim, eu indicaria uma outra coisa, né, que é o serviço. Vocação é serviço também. A gente entende isso, o Evangelho nos ensina isso, né? Quem quiser ser o primeiro, seja o último, seja o servo de todos. Então, a gente também entende a vocação no serviço que a gente faz. Então, quando eu entro na pastoral, seja aqui no santuário, na paróquia, ou em qualquer outro lugar nesse sentido, que eu faço um serviço e vou trabalhando, né, para evangelizar as pessoas com o meu testemunho também, aquilo vai me movendo e eu vou vendo que, de fato, eu sinto que é um impulso divino para eu fazer na minha vida. E, às vezes, isso é tão interessante que até mesmo a falta, né, os desafios nos machucam, de certo modo, a gente fazer alguma coisa. Eu digo uma coisa importante que também mexeu comigo na minha vocação, acredito que mexe muito, por exemplo, na vocação ao sacerdócio. A falta de padres, né? Às vezes você está na fila de confissão ali umas 2 horas para confessar, o padre está lá morrendo, confessando, todo mundo. E se tivesse 2 padres, eu não estaria ali 2 horas, né? Às vezes dá uma revolta esse negócio. Mas isso pode ser um momento também de falar, nossa, mas se falta um padre, será que eu não posso ser um também? Ou até mesmo na falta de testemunho na vida familiar, né? Às vezes eu vejo eu quero viver o que Deus tem para a família e vejo falta disso. Isso pode me mover à vocação. Então, é um conjunto de coisas. E, no fundo, ter um padre também, às vezes, uma pessoa mais velha para ajudar nisso é muito importante, um diretor espiritual. Porque todos esses sinais são como uma peça de quebra-cabeça. Como vou montar isso? Às vezes eu preciso de ajuda, porque ninguém é bom juiz em causa própria, como diz Santo Inácio. Então, às vezes, para a gente fazer um juízo sobre nós mesmos, é importante alguém ajudar. Bacana. É muito interessante a gente ver que exige um processo, né? E que existe uma dificuldade, mas não é por isso que nós devemos desistir. Nós sabemos que na vida cristã, né, na vida da santidade, vão vir dificuldades e a gente precisa enfrentar isso com bom ânimo, né? O nosso assunto está ótimo, mas agora a gente precisa chamar um intervalo, mas nós vamos continuar no próximo bloco, então não perde, fica aí que a gente vai continuar falando um pouco mais sobre a vocação, como que ela germina, como gerar frutos dessa vocação sua, então não perde. Lembrando que estamos sendo transmitidos pelo Facebook, pela web rádio aqui do Santuário, só você baixar e você vai conseguir assistir também e acompanhar o programa, e também pela rádio difusora AM 640 do Divino Pai Eterno. Então, nosso programa está na metade ainda, vai ter algumas coisas ainda aí pela frente, muita informação, então não perde esse conteúdo, né, tão importante. Nós esperamos você na volta. Obrigado, Deus, não há melhor lugar do que estar com vocês. Obrigado, Deus, não há melhor lugar do que estar com vocês. É quentinho, seguro e gostoso, cheio de risada e abraço carinhoso. Porque tudo foi feito no coração de Deus. Porque tudo foi feito no coração de Deus. E assim vou seguindo como Ele quiser, brincando, correndo, pulando e dançando. Ser família é bom demais da conta, é bom demais da conta. Oh, oh, oh. Ser família
cheio de risada e abraço carinhoso, porque tudo foi feito no coração de Deus. Porque tudo foi feito no coração de Deus. E assim vou seguindo como Ele quiser, brincando, correndo, pulando e dançando. Ser família é bom demais da conta, é bom demais da conta. Ser família é bom demais da conta, é bom demais da conta. Mas tem que ser real, tem que ser real, mas tem que ser real, tem que ser real. Ser do coração, ser do coração, ser do coração, ser do coração. Yeah. Ser família é bom demais da conta, é bom demais da conta. Ser família é bom demais da conta, é bom demais da conta. Yeah. Boa noite, voltamos com o programa Por uma Família Melhor. Hoje nós estamos aqui falando com a juventude, programa reservado pela sexta e no sábado também. Estamos aqui com o padre falando um pouco da vocação. E antes da gente começar, nós acabamos de ver o vídeo aí do Por uma Família Real, onde essa família do Thiago Benetti, da Bárbara Marinho, fazem um trabalho maravilhoso nas redes sociais, falando um pouco sobre o que é ser família, como ser essa família real. Então vocês podem acompanhar o trabalho deles no Instagram, Por uma Família Real, e também no YouTube, onde eles postam vários vídeos falando sobre o que é ser família, que também é uma vocação, né, padre? Começando agora, dando continuidade ao nosso assunto, é interessante quando o senhor estava falando no bloco anterior, que Jesus nos chama, né, a nossa vocação, aquilo que a gente pode servir dentro da igreja. E quando o senhor falava, eu lembrava muito do discípulo Pedro, que ele fez dessa mesma forma, né? Pedro tinha totalmente uma ideia diferente, ele já vivia essa vida de pescador, né? Já trabalhava com isso. E aí Jesus apareceu para ele e falou, vem e segue-me, né? Deixa de ser pescador de peixes e se torne pescador de homens. Isso representa muito o que o senhor falou, né? Que às vezes vai ser algo que a gente não espera, algo que vai trazer incômodo também, porque Pedro olhou e falou assim, eu sou pescador de peixe, eu não me dou bem com as pessoas, porque como é muito dito, Pedro era aquele cara mais na dele, né? Mais fechado, mais contido. E Jesus acredita no potencial dele e Pedro foi evoluindo até que se tornou o primeiro padre, né? Ele que após Jesus nos deixar, né, ir para o céu, ele deu início, né, à igreja. Então isso é muito interessante a ver esse exemplo, né, de santidade que foi Pedro e como ele conseguiu evoluir tudo isso. É muito interessante porque existem duas passagens na Bíblia que vão relatar também um pouco disso, né, do chamado à vocação. Um deles é Mateus 9, capítulo 9, versículo 9, que é o vem e segue-me, né? Que relata assim sucintamente esse chamado, né? Que às vezes que nos traz incômodo, muitas vezes, uma ansiedade, um medo, mas nós precisamos dar o nosso sim para que a nossa espiritualidade, a nossa vida possa fluir de uma forma mais bonita. E uma outra passagem é Mateus 28,
que diz o seguinte: e de fazer discípulos por todas as nações, que também é uma forma de vocação, né? A vocação religiosa, viver essa santidade, né? E falar para as pessoas sobre Jesus e sobre o que nós vivemos dentro da igreja, dar exemplo, né, dessa vida. O que eu queria perguntar para o senhor agora, disso tudo que nós já conversamos, sabendo o que é a vocação, como funciona essa descoberta, é um passo além. Quando eu já sei qual é a minha vocação, assim como Pedro, que Jesus disse que ele seria pescador de homens, como eu faço para evoluir? Como eu faço para germinar e gerar frutos dentro dessa vocação? Certo, acho que aqui é um grande ponto, né? Você tocou até em Pedro, na história de Pedro, e aqui daria para falar muita coisa, né? Primeiro, como Jesus usa a linguagem que a gente entende, né? Jesus não falou para ele que assim, né? Você vai ser primeiro sumo pontífice da história, né? Você vai ser pescador de homens e depois o resto é história, né? Pedro entrou num caminho que ele nunca esperava, né? Imagine-se naquele momento que ele começou a seguir Jesus, ele imaginava que ia morrer em Roma, né? Um pescador lá da Galileia, num lugar longínquo, né? Do reino, do império. Então, na realidade, assim, eu acho que uma coisa que ensina Pedro também é a decisão, né? Uma coisa difícil também na vida de fé, às vezes, é que a gente percebe as coisas, a gente sabe o que é certo, a gente já entendeu, mas a gente tem muito medo de fazer a escolha de entrar no caminho. São Paulo já ensina isso para a vida cristã como um todo, né? Às vezes nós não conseguimos fazer o bem que queremos e fazemos o mal que não queremos. Então, é uma escolha de fé que a gente precisa fazer. Então, a partir do momento que eu entendi qual é a minha vocação, eu preciso ingressar num caminho de segui-la, né? De procurar fazer os meios necessários. E isso vai depender de cada uma. Por exemplo, se eu faço já um acompanhamento e entendo que minha vocação é sacerdócio, né? Então eu tenho que fazer um acompanhamento para ingressar num seminário, porque para ser padre, o meio que a igreja propõe é ingressar no seminário. Na vida religiosa, vai depender de cada carisma, o modo de ingresso também, mas também entrar, seja no seminário, num convento, vai depender de cada lugar, ou para as meninas também, num convento, num Carmelo, não sei, né? Depende dessa vocação específica. Para a vida matrimonial, é necessário procurar um namoro, um caminho junto de discernimento, um noivado e depois a decisão, que é para a vida toda também. Então, eu acredito que assim, o ponto ele é muito distinto, muito diverso, mas o denominador comum, que une tudo, é uma decisão de ingressar no caminho. Não adianta a gente entender que é bom estar com Jesus como o jovem rico, né? O que eu faço de bom para ter a vida eterna? Aí Jesus vai e fala, né? Cumprir os mandamentos, ele já cumpria. Não, vai, vende os bens e vem e segue. Mas aí ele não vai e não escolhe. Então, existe uma coisa da escolha, que eu acho que é crucial aqui, que é escolher me submeter ao caminho que Deus me propõe. E, ao mesmo tempo, especialmente para a vocação da vida consagrada, se submeter ao juízo da igreja também, né? Porque até mesmo no seminário a gente entra num caminho de formação e a gente tem que entender, nossa, os padres, né, nesse caminho aqui vão me ajudar a entender se é realmente o sacerdócio ou não é. Eu posso estar enganado, eu posso errar no meu juízo, eu tenho que ter humildade suficiente de escutar outras pessoas. Então, no fundo, uma decisão e ter humildade de fazer o caminho como deve ser feito. Eu acho que é isso que resume. Interessante. Bom, esse foi o nosso assunto do dia, né? É muito bom poder aprender um pouco mais sobre a vocação e como tudo isso funciona. E antes da gente despedir, padre, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco mais do trabalho que o senhor faz também nas redes sociais, falar para o pessoal quais as suas redes sociais e outros trabalhos que o senhor faz também. Sim. Então, uma coisa hoje também que facilita muito, né, esse contato são as redes sociais, a pesquisa no Google e tudo mais, né? Se você vai lá, Pastoral Vocacional, né? Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Goiânia, você já tem contato no Google, né? Que eu estou falando. Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Goiânia. Você já tem o nosso número de WhatsApp, que fala direto comigo. Você vai encontrar já o nosso site e as nossas várias redes sociais. Eu convidaria especialmente também o nosso Instagram, Vocacional Gin.
GIM com Y, né, como a gente é acostumado a colocar, Vocacional GIM, no Facebook e no Instagram. Então lá a gente tem uma série também, há um bom tempo que estamos fazendo, chamada Provocar. Nós estamos fazendo vídeos sobre esses temas, mas nós dividimos, né? Porque para as pessoas assistirem uma semana um vídeo de 5 minutos, na semana outro. Então, eu convido a todos que estão nos escutando a nos procurar nas redes sociais e nos seguir. Eu também, de certo modo, na Pastoral Vocacional, junto com a pastoral, com os seminaristas, com quem nos ajuda, nós oferecemos atendimentos, encontros vocacionais. Nessas redes sociais e pelo WhatsApp também, as pessoas têm essas informações, né? Onde nos encontrar, os atendimentos que nós oferecemos. Por exemplo, aqui no Santuário Sagrada Família, eu estou presente todas as sextas-feiras, das 6 da tarde às 9 da noite, só para atendimento vocacional. Só para pessoas que querem falar um pouco sobre a vocação, tirar as dúvidas, né? Então, uma conversa bem informal, né? Para quem quer saber mais sobre o assunto ou quer falar sobre isso tudo que nós falamos aqui numa situação mais particular, pode vir no santuário. E também na paróquia universitária, às quartas-feiras, das 7 da noite às 9 da noite. Então, quarta e sexta à noite eu tenho atendimento vocacional, quarta na paróquia universitária, sexta aqui no santuário, e além disso vocês podem falar conosco pelas nossas redes sociais. Ótimo. É muito interessante porque eu, por exemplo, acompanho os vídeos do Instagram do Provocar e como eu estava conversando com o senhor um tempo atrás, os vídeos trazem uma visão diferente, uma perspectiva diferente sobre algumas questões, as questões da vocação e outras questões também. Então é muito, muito bom assistir para que a gente consiga entender um pouco mais cada assunto e tá sempre conseguindo linkar isso com coisas do dia a dia. Aconselho também muito o atendimento, né? Porque tira muitas dúvidas. Eu mesmo já fui lá tirar algumas dúvidas. E o papo tá muito bom, mas estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a você que está aí acompanhando conosco até aqui no final. Peço para que vocês sempre mandem orações, pedidos de orações, alguns comentários, o que vocês gostariam de ver por aqui. Nós estamos sempre acompanhando os comentários que vocês deixam. E para relembrar, estamos sempre sendo transmitidos durante toda a semana no Facebook do Santuário Sagrada Família, na web rádio, aplicativo aqui da rádio e do Santuário, onde você consegue acompanhar o programa todos os dias online, e também pela Rádio Difusora 640 AM, onde nós conseguimos transmitir para você aí todas essas informações. Um abraço também para Maria José Pereira, lá de Mangabeira, na Bahia. Nós então vamos mandar aqui um abraço para Maria José Pereira, que mandou mensagem para nós lá de Governador Mangabeira. Um abraço para você lá na Bahia. Muito obrigado por estar acompanhando o programa conosco. Lembrando que toda semana nós temos programação, cada dia da semana, com um ministério. Então é muito importante que vocês assistam e vão aprendendo cada dia com um ministério. Os carismas, os assuntos trabalhados. No domingo nós também temos programa. No domingo o horário é um pouco diferente, pela tarde, a 1h da tarde até às 3 da tarde, com as psicólogas. Elas trazem muitos assuntos importantes aí para você, trazendo a psicologia e também uma visão religiosa. Amanhã nós retornamos com o programa da Juventude, no mesmo horário, e amanhã o padre vai estar conosco também, e nós vamos falar sobre um assunto muito importante também, que é a acolhida dos jovens dentro da igreja, como funciona tudo isso e como você pode se sentir acolhido dentro da igreja. Então agradeço a sua presença, padre, agradeço a sua participação aqui conosco hoje também. O senhor quer falar mais alguma coisa? Eu só quero agradecer pelo convite, a você, Douglas, e também por todos que nos escutam, que nos acompanham, que Deus abençoe e que esse papo, né, possa ter ajudado um pouco a você pensar melhor sobre a vocação. Pense sobre isso, reze pelas vocações também, esse dever que nós temos por toda a igreja, e se precisar, estamos à disposição, e mais uma vez, muito obrigado. Agora nós encerramos o programa, mas vocês podem continuar aí com o Padre Rodrigo fazendo as completas. Tenha uma ótima noite. Até mais.
Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. De dia e de noite eu clamo por vós. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós meu gemido. Chegue a minha oração até vossa presença, inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Saturada de males se encontra a minha alma, minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova, toda a gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre, excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim caiu o peso do vosso furor, vossas ondas enormes me cobrem, me afogam. Afastastes de mim meus parentes e amigos, para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair, e meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece,
sepulcro haverá quem vos cante o amor e proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas, vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora, porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma, e porque escondeis vossa face de mim. Moribundo e infeliz desde o tempo da infância, esgotei meu sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim, e o vosso pavor reduziu-me a um nada. Todo dia me cercam quais ondas revoltas, todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Afastastes de mim os parentes e amigos, e por meus familiares só tenho as trevas. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. De dia e de noite eu clamo por vós. Da profecia de Jeremias, capítulo 14, versículo 9. Tu, Senhor, está no meio de nós, e teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor nosso Deus. Oremos. Concedei-nos, Senhor, de tal modo unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado, que mereçamos ressurgir com ele para uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos.
vosso corpo repouse em sua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o nosso clamor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, a Deus, e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rezemos juntos à Sagrada Família em tempos de pandemia. Sagrada Família, vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Por isso vos rogamos, olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias. Concedei o eterno descanso aos que já faleceram, o conforto a nós que ficamos e por eles choramos. Curai os que ainda estão enfermos, dai paz aos que estão agonizando, redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área da saúde. Infundi a sabedoria divina aos nossos governantes e dai-nos força, fé e coragem para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia, glorificando juntos em família o nome do nosso Pai eterno. Amém. Rezemos consagrando as nossas famílias à família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Rezemos consagrando as nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família. Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família. Fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José. Ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Na presença de Jesus sacramentado, neste santuário de adoração perpétua e das famílias, cantemos nos consagrando à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha
Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa Força, Jesus, Maria e José. nossa família vossa é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de A nós, nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que chegue até vós o nosso clamor. A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto, alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção, objetos de família, o currículo, a carteira de trabalho, tudo o que você quer pedir a bênção de Deus, suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, Amém. dentro de nós para nos conservar, Amém. à frente de nós para nos guiar, Amém. atrás de nós para nos guardar, Amém. sobre nós para nos abençoar. Amém. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno e pelas redes sociais do nosso santuário, fique em paz. Receba as bênçãos da Sagrada Família e leve nos seus olhos esta linda imagem, Jesus Cristo sendo adorado no altar do nosso santuário por você e sua família.